Vamos lá, vamos imaginar uma cozinha linear, que é a cozinha mais comum que a gente vê. Cozinha linear, também conhecido como cozinha corredor, porque todos os equipamentos ficam alinhados. Vocês devem ter visto isso lá na aula de layouts de cozinha, que eu repassei cada layout. É uma aula gravada que está na plataforma, tá? Então, a gente tem geladeira, pia, forno com cooktop. Primeira coisa, gabinete da Cuba. Ele vai ser sempre o primeiro. Vocês vão ver que tanto na cozinha, quanto área de serviço, quanto banheiro, quanto qualquer área molhada que vocês fizerem, o gabinete da Cuba vai ser sempre o primeiro que a gente coloca, tá? Depois aqui vem o gabinete do forno, porque o forno ele fica no espaço. Algumas lojas têm um gabinete certinho para encaixar, mas no geral é só um espaço que fica ali para ele e faz uma máscara assim na frente, né, para deixar ele embutido, tá? Mas vamos chamar de gabinete para forno. Aqui também a gente coloca porque não tem para onde fugir. Ele pode diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho. Por exemplo, se essa distância que der entre a cuba e o fogão der 33 centímetros, você faz essa frente aqui com 30 e aumenta em 3 centímetros essa largura aqui do gabinete para o forno. Então, ele digamos assim, flexível no tamanho dele. Só não é bom ficar muito maior do que ele realmente é, porque acaba não ficando tão bonito, tá? Depois disso, a gente tem o porta-temperos, que eu coloquei nesse canto aqui, ó. Por que que eu coloquei nesse canto? Porque a gente, quem sabe a gente não consegue chegar a esse gabinete da Cuba, porque ele está bem no eixo, né? O centro do gabinete está no centro da Cuba. E se a gente chegar ele um pouquinho mais para a direita, deixando ele mais encostadinho aqui por dentro na Cuba, a gente consegue aumentar esse aqui e diminuir essa porta aqui e conseguir ter larguras mais parecidas. Então, olha lá, cheguei ele um pouquinho para o lado e consegui ter larguras mais parecidas. Aí a gente pode, peraí, aí a gente pode igualar, fazer 4 portas de tamanhos iguais, mas pode ser que as portas fiquem pequenas, ou dividir em 3 portas. Pode ser um gabinete duplo aqui, mais um gabinete único, que pode ser a gaveta, por exemplo, ou um gabinete triplo, no caso de você ter uma outra bancadinha em algum outro canto da sua cozinha, tá? Então, está vendo que é esse estudo, assim, tenta e tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, é como se fosse realmente um quebra-cabeça, tá? E a gente vai tentando encaixar e dividir da melhor maneira possível, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei o gabinete duplo, dessa forma, aqui na cuba, e o gaveteiro do lado de cá. Se eu tivesse colocado a gaveta aqui, ela ficaria muito pequena, como eu falei para vocês. Eu já tinha esse canto aqui do fogão, então já encaixa direitinho um porta-temperos. Esse é um layout muito comum, é o layout mais comum que eu vejo em cozinha, tá? E é um layout que funciona, porque tem gaveteiro que atende, tem o gabinete da cuba, que geralmente a gente usa para guardar panela e potes, tem o porta-temperos, então tá funcional. Então, vamos continuar aqui com os armários superiores da cozinha. Vamos supor que a gente já tenha esses armários que estão aqui, né, inferiores, que a gente já viu, e que a gente vai colocar o armário superior. Qual que é a primeira pergunta que se faz? Qual que é a distância dele até a bancada? Então, 65 centímetros no mínimo. No mínimo, eu também considero ideal, porque não tem por que colocar mais alto que isso, senão você vai perder em armada, tá? E vai até o teto ou não? Outra pergunta que muito me fazem. Depende. Se o seu teto for muito alto, não tem necessidade dele ir até o teto. Mas se o seu teto for baixo e for sobrar um tantinho assim como está aqui na imagem, aí vai até o teto, porque
é menos uma área de acumular gordura e poeira. E a combinação de gordura e poeira é uma combinação mortal para limpar, sim, é muito ruim de limpar mesmo, tá? Então, temos isso daqui estabelecido, então, 65 centímetros da bancada e pode ir até o teto, sim, se o seu teto não for muito alto. O que é um teto alto? Mais que 2,60. Mais que 2,60 é considerado um teto alto. Geralmente, os apartamentos mais novos desses em São Paulo, nas grandes cidades, costumam ter agora o teto de 2,45, 2,40, sendo que a nossa porta mede 2,10. Então, são tetos que são, tipo, 20 centímetros mais altos, 30 centímetros mais altos que as portas. É bastante baixo, tá? E a coifa, quando há coifa, ela fica a 80 centímetros do fogão, então, da bancada, né? Então, fica mais alto. Vocês podem ver que não fica alinhado. Isso me entristecia muito no passado, mas hoje eu já aceitei que a coifa fica mais alta do que o armário. Eu gosto de alinhar bastante as coisas. Mas vamos lá. O que a gente começa fazendo? A gente começa demarcando os limites que a gente tem de móvel superior. Então, aqui eu fiz um quadradão aqui em cima e um quadradinho aqui em cima da geladeira, né? Eu botei aqui duas imagens para vocês de coifa e depurador, né? Esse aqui é depurador e esse aqui tem depurador e tem coifa, que são de embutir no armário. Então, fica só essa parte de baixo aqui para fora, nessa moldura aqui, e o resto fica embutido para dentro do armário, tá? E aí, só para que vocês entendam, qual que é a diferença de coifa e de depurador? O depurador, ele vai pegar, vai sugar o ar quente com a gordura, vai fazer a filtragem dentro dele e vai devolver esse mesmo ar para o ambiente. Esse é o depurador. A coifa, ela vai puxar esse ar com gordura, vai filtrar, mas vai jogar para fora do ambiente. Então, se isso daqui na imagem é uma coifa, tem que ter um duto que leve esse ar para fora. Pode ser um duto aqui atrás dele mesmo. Tem que levar para a fachada do prédio ou da casa. Todo mundo pode ter coifa? Não. Se for alvenaria estrutural e não tiver previsão para saída de coifa, não tem como abrir, não pode abrir, tá? Se não for alvenaria estrutural, for uma alvenaria comum, todo mundo pode ter, fisicamente falando. Daí, se for um prédio, você tem que consultar o condomínio para ver se pode fazer furação na fachada, porque é considerado alteração de fachada, tá bom? Mas vale a pena conferir isso. A coifa, digamos assim, ela é melhor do que o depurador, mas o depurador funciona. Quando é que nenhum dos dois vai funcionar muito bem? Quando você liga eles, liga o depurador, liga a coifa, abre janela, abre porta. O que vai acontecer? Se o seu ambiente for super ventilado, a ventilação natural do seu ambiente pode atrapalhar o funcionamento da coifa e do depurador, tá? Então, a coifa funciona muito bem, sim, em ambientes fechados. Eu fiz o projeto com o cliente na Inglaterra e, assim, o foco dela era a coifa da cozinha. Por quê? No inverno, ela tem que continuar cozinhando normalmente, com, sei lá, menos quantos graus lá fora, ela tem que continuar cozinhando com a cozinha toda fechada, né? Então, a coifa tem que ser super importante, ok? Então, ocupamos toda a parte superior aqui de cima. Uma opção da gente ocupar abaixo dos 65 centímetros de altura, de distância entre a bancada e o armário superior, é fazendo um nicho ou uma prateleirinha, assim como está na imagem, que ela é bem pouco profunda, tem de 10 a 15 centímetros no máximo aí de profundidade,
E você pode colocar livro, você pode colocar vidrinhos de tempero, como está nessa imagem. Eu acho assim super legal, só que é um lugar que vai sim acumular gordura, né? Porque está ali do lado da coifa. Tem gente, inclusive, que vem com essa prateleirinha de um lado até o outro, passando por cima do fogão. Mas é um lugar que vai ter gordura quanto mais você cozinha. Não tem jeito. Gente, cozinha, quanto mais exposta ela ficar, prateleiras, estantes, mais engordurada ela vai ficar, se você cozinhar. Se você cozinhar só de vez em quando, não precisa se preocupar, porque não vai engordurar quase nunca. Porque, não adianta falar, mas eu não faço fritura. Não é fritura, a fritura de imersão, ela acaba sujando até menos a bancada e ao redor dela do que um refogado. O refogado suja muito. E o refogado a gente faz para fazer comida básica, arroz e feijão. Então, tem que ter muita atenção com isso, tá? Então, beleza, é uma opção para a gente colocar aqui, fica super bonitinho. Eu acho super legal, super válido isso aqui. Só não ser muito colado no armário de cima, não ser, né? Tomar cuidado para não colocar tão colado que não caiba nenhum pote de tempero aqui em cima. Então, temos aqui a nossa cozinha, com armário inferior, superior e essa prateleirinha. Como que a gente pode dividir? A maneira mais fácil de dividir o armário superior é seguir a divisão do armário inferior. Se a gente for colocar portas. Então, a largura aqui da porta segue lá para cima e a gente tem as mesmas larguras que tem embaixo, tem em cima. Eu falei que eu gosto de alinhar as coisas, né? Falei antes aqui para vocês. Eu acho importante alinhar no projeto, mas também não dá para ficar extremamente rigoroso, porque, beleza, tá alinhado, tá bonito o desenho, você vê que ele tá certinho, mas na vida real, será que vai dar para ver esse alinhamento? Então, também não precisa ficar tão preocupado se a porta aqui ficar um pouquinho menor do que a de baixo, tá? Não, não é para se amarrar tanto assim, mas é para seguir mais ou menos assim é, essa ordem que está aí, tá? A gente pode também fazer os armários basculantes aqui em cima, como está nessa imagem aqui, o armário basculante que vocês já conhecem, divide em 4 iguais, mais ou menos como está aqui. Esses aqui estão com cerca de 80 centímetros, que é uma medida ótima, tá? E aí, quando é assim, tá vendo que geralmente isso aqui que acontece, tá? O armário em cima da geladeira, ele geralmente ele é menos baixo aqui, ó. Ele é mais alto um pouquinho do que esses armários da pia. Então, quando a gente distribui portas, como está aqui, tá tudo bem. A gente tem uma báscula aqui, porque isso é uma coisa, isso aqui é outra. Agora, se a gente tem básculas aqui, me incomoda um pouco essa báscula ser um pouquinho menor do que as de cá. Então, eu geralmente coloco nicho aqui em cima. Mas não só por isso, não só por essa questão de alinhamento. Eu gosto de colocar nicho aqui porque a geladeira tem mais profundidade. E quando a gente coloca o armário fechado aqui em cima, acaba ficando um pouquinho mais difícil de acessar. Então, eu gosto de colocar um nicho que pode ser para adega, que pode ser para colocar livros de culinária. Eu gosto de ter livros de culinária na cozinha, não sei se vocês têm, mas eu tenho. Tento manter o mais longe possível do fogão, por conta de gordura. Então, aqui seria um lugar legal, que não iria engordurar tanto. Um vaso de planta, dependendo de onde vem a iluminação, se a janela for aqui perto da geladeira, se não, se a janela for aqui, colocar uma planta aqui, tem que ser uma planta que goste muito de sombra, porque senão ela não vai resistir, né? Mas temos essa opção de divisão. Temos essa opção de divisão também, que seria um nicho, geralmente em pessoas que gostam mais de decorar a cozinha, de expor mais objetos, livros, plantas, ter uma hortinha, alguma coisa assim.
geralmente as pessoas pedem para fazer isso, que é o nicho embaixo e o armário em cima. Lembrando que a gente perde em área de armazenamento, né? Porque aqui isso fica uma área decorativa, digamos assim. Mas é legal ter também, por exemplo, potes de macarrão, de arroz, feijão, esses potes à vista. Eu gosto de ter potes desse tipo à vista, porque se der bicho, e é muito comum de dar bicho, esse bichinho que às vezes já vem no pacote, num pote de vidro que esteja à mostra, a gente consegue identificar. Então, aqui na minha casa, todos esses grãos, macarrão, massa, ficam em potes de vidros expostos, tá? No meu caso, eu tenho como se fosse só a báscula aqui, assim, e meus potes ficam em cima do armário, tá? Porque aqui a casa é alugada, então eu tenho móveis modulados, não é uma cozinha planejada. Outra divisão, quando a gente tem um micro-ondas para colocar aí, é fazer um armário aqui, que pode ser de 2 portas, ou pode ser 2 básculas, como está aqui, e um nicho aqui para o micro-ondas. Por que esse nicho está grande? Se a gente for olhar nas especificações dos micro-ondas, vocês vão ver que a área de respiro que o micro-ondas precisa ter é muito grande. É maior do que geralmente a gente vê nos projetos, esses nichos para micro-ondas. Geralmente, tipo, você perde a garantia. Se o seu micro-ondas estiver num nicho muito fechado e queimar e estiver na garantia, você perde a garantia, porque no manual de fabricação tem o tamanho mínimo que ele precisa dali. Então, geralmente eu faço um nicho grande com uma prateleira que não vai até o fundo. Essa prateleira não indo até o fundo, existe uma circulação de ar aqui por trás dela, e a gente pode considerar toda essa área aqui como nicho para o micro-ondas, tá?